Bom dia! Nosso grupo vai apresentar a obra Nebulosas, escrita por Narcisa Amália. Esse livro foi publicado em 1872 e é a única obra lançada pela autora em vida. Narcisa Amália foi uma mulher pioneira no Brasil do século XIX. Além de poeta, foi também jornalista abolicionista e defensora do direito das mulheres. Sua obra se encaixa no romantismo, mas traz uma visão muito além do comum da época, misturando temas como amor, natureza, espiritualidade, crítica social e defesa da liberdade. Nesse trabalho, vamos abordar os principais pontos do livro e da sua importância para a literatura brasileira. Bom, como foi apresentado, o livro Nebulosas não é um romance tradicional, como nós conhecemos. Portanto, seus personagens geralmente têm uma forma mais figurativa e devem ser interpretados de uma forma mais poética. Por exemplo, alguns deles podem ser figuras coletivas, representar sentimentos ou ideias específicas. Bom, o primeiro personagem que nós temos, entre aspas, seria a própria poeta ou o eu lírico. Esse é um personagem que representa basicamente a voz principal dos poemas, aquele que lê e aquele que sente. Ele também expressa diversas emoções, como fé, esperança, a dor e às vezes de uma forma mais pública e social. E ele também representa a mulher que vive naquele mundo e como ela sobrevive em um local que é dominado praticamente pelos homens. O segundo personagem que nós temos seria o povo escravizado em geral. A autora utiliza eles principalmente como um símbolo de dor e injustiça. E ao longo da história, ela claramente vai demonstrando que aquilo é uma crítica extrema à própria escravidão que teve no país. E é claro, eles não são personagens individuais, mas são um estereótipo daquele grupo formado pela autora. O terceiro personagem que nós temos é a própria figura feminina, a mulher, que era utilizada pela autora para representar como elas se sentiam, às vezes oprimidas, às vezes sendo pessoas mais resistentes e também idealizadas por outras mulheres pela sociedade, como elas deveriam ser. Em alguns poemas, a autora utiliza dessa figura feminina para pedir o espaço das mulheres na sociedade em geral. Agora nós temos alguns personagens que são interpretados de forma mais poética ainda, que são os próprios astros. Alguns exemplos são os céus, as estrelas, o espaço. Eles são basicamente metáforas para o que representam sentimentos mais fortes, como a imensidão da vida, a esperança, a redenção ou a fé. Por fim, nós temos alguns outros personagens que são mais religiosos. O próprio Deus é mencionado no livro, mas como uma forma de representar a fé das pessoas em relação a este mundo injustiçado e em como elas ainda podem acreditar que tem esperança para elas. Nebulosas, publicado em 1872, é uma coletânea de 44 poemas que revelam tanto uma sensibilidade pessoal de Narcisa Amália quanto seu engajamento político e social. A obra está localizada em 3 blocos. O poema inicial, que dá título ao livro, traz uma linguagem cheia de simbolismos e uma atmosfera espiritual, marcando a transição entre o olhar lírico introspectivo e o olhar voltado ao mundo exterior. A segunda parte reúne poemas de tom mais intimista, explorando temas como o amor idealizado, a saudade, a melancolia diante a morte e a contemplação da natureza. Esses textos dialogam com o ultrarromantismo, mas se diferem por trazer uma voz feminina que, em vez de apresentar dor ou devoção, afirmam ter uma força poética no espaço literário dominado por homens. Na terceira parte, encontramos a face mais ousada de Narcisa, a poesia social e condoreira. Nesses versos, ela critica abertamente a escravidão, em textos como O Africano e a Itatiaia, defende a liberdade, exalta a pátria e demonstra simpatia pelos ideais republicanos. Esse engajamento, incomum para uma mulher do século XIX, faz de Nebulosas não apenas um livro romântico, mas também um manifesto político. Em seu estilo, a autora trabalha com uma métrica regular e rimas bem estruturadas, mas o que se destaca mesmo é a intensidade emocional e a escolha de epígrafes, que são textinhos curtos que antecipam o tema principal da obra. Eles dialogam com outros poetas, mostrando sua consciência de sua posição literária. Assim, Nebulosa se consolida como uma obra multifacetada, romântica, social, lírica e revolucionária ao mesmo tempo. Alguns pontos que a gente também pode destacar dessa obra são seu estilo romântico, mas já anunciando uma transição para preocupações sociais e políticas. Além disso, a gente tem a mulher como sujeito poético, enquanto muitas outras escritoras da época reproduziam um ideal romântico feminino passivo. E por fim,
A gente tem a Narcisa, que traz temas como a opressão da mulher, as injustiças sociais e a necessidade de emancipação feminina, diferenciando-se muito dos seus contemporâneos. Nebulosas foi a primeira coletânea de poesias publicada por uma mulher no Brasil, o que lhe garantiu um lugar de destaque na história. A obra combina o lirismo romântico com uma sensível crítica social, dando voz a mulheres, escravizados e outros grupos marginalizados de sua época. Em seu lançamento, Nebulosa recebeu grande conhecimento de críticos, sendo elogiado por nomes como José de Alencar, que ressaltou o talento e a originalidade da autora. O impacto do livro ultrapassou o campo estético da época e abriu caminhos para a presença feminina no cenário literário nacional, rompendo as barreiras de um espaço que até a época era dominado por homens. Assim, além de sua qualidade poética, Nebulosas permanece como um marco histórico em seu pioneirismo e por ter inspirado outras mulheres a entrar na literatura brasileira. Bom, e para concluir, podemos dizer que Nebulosas é muito mais do que apenas uma coletânea de poemas românticos. É uma obra que mistura emoção pessoal com crítica social, mostrando como a poesia pode ser usada para falar de liberdade, justiça e igualdade. Narcisa Amália, com sua escrita ousada, abriu caminhos para outras mulheres na literatura e deixou uma marca que continua relevante até hoje. Sua poesia nos faz refletir como questões como a luta contra a opressão e a busca por igualdade ainda fazem sentido nos dias atuais. Assim, Nebulosas permanece como uma obra de resistência, sensibilidade e força poética. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado por assistir.